de Física é dando continuidade ao assunto da aula anterior sobre cinemática, que é o estudo do movimento, certo? Dentro da Física. E eu vou retomar com vocês novamente um pouco de um conceito que nós vimos na aula passada para que nós consigamos introduzir os demais assuntos. Então, eu queria retomar com vocês o que é deslocamento. Então, deslocamento dentro da Física é quando ocorre uma variação na posição do meu móvel, do meu corpo ou do meu objeto. A apostila de vocês trouxe, como sinônimo de deslocamento, variação de espaço. E é por isso que nós vamos utilizar a letra S na fórmula, que vem de space, para designar deslocamento, certo? Então, o que seria o deslocamento? Qual que seria a fórmula? Delta S, delta sempre designa para nós variação. Então, a variação da posição, variação do espaço, ou deslocamento é igual à minha posição final menos a minha posição inicial. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui a minha bolinha, que é o meu móvel, que vai se deslocar. Então, minha bolinha se deslocou daqui para cá e posteriormente daqui para cá. Então, a posição inicial da minha bolinha, ela saiu daqui, foi para cá, e a posição final foi aqui. Então, se eu diminuir a minha posição inicial da minha posição final, eu tenho o meu deslocamento, a minha variação, a variação da posição do meu móvel. E é isso que é o deslocamento desse corpo, na posição do meu corpo ou do meu objeto. Tendo isso em mente, nós vamos trabalhar com dois conceitos na aula de hoje. O primeiro deles é a velocidade e o outro é a aceleração. A velocidade, nós temos dois tipos de velocidade. A velocidade escalar média e a velocidade instantânea, que nós vamos ver após. A velocidade escalar média é quando ocorre uma variação da posição, ou seja, um deslocamento de um corpo num tempo. Então, aqui, eu trouxe a velocidade escalar média. É um deslocamento através do tempo. Então, quando eu pego e falo para vocês que eu fui a Toledo, uma velocidade de 40 km por hora, em média, é porque eu posso ter momentos que eu andei com 50 km, eu posso ter momentos que eu andei a 10 km por hora. Mas a minha velocidade escalar média foi a minha variação da posição, o meu deslocamento ao longo do tempo. Então, é isso que a velocidade escalar média diz para nós. A unidade de medida que nós vamos utilizar é metros por segundo. Então, se um exercício trouxer para nós em quilômetros por hora, nós precisamos dividir por 3,6 para transformar em metros por segundo. Lembra que nas primeiras aulas que nós tivemos de física, nós trabalhamos com conversão de unidades de medidas. E eu disse que seria importante para vocês. Então, aqui está um uso desse conteúdo. O outro tipo de velocidade é a velocidade instantânea, que é o valor absoluto da velocidade naquele momento. Então, é a velocidade que é marcada pelo velocímetro. Vocês podem até olhar que às vezes o velocímetro aparece para nós, por exemplo, 90 km por hora. Mas é a velocidade naquele instante, ele não marca para nós a velocidade média, que eu fiz em todo o meu percurso, em todo o meu deslocamento. Então, a velocidade escalar média é diferente da velocidade instantânea. Um outro conceito, pensando em deslocamento, nós também temos, é a aceleração. A aceleração, nós temos também a aceleração escalar média, que é a variação na velocidade de um móvel em função de um tempo. Então, se eu pego, por exemplo, a velocidade final que eu tive, menos a minha velocidade inicial e divido pelo meu tempo, lá no início, a minha variação de tempo, eu consigo ter a minha aceleração. Então, por exemplo, eu fui daqui a Toledo, minha velocidade inicial foi de 10 km por hora e a minha velocidade final foi de 100 km por hora. Demorei 60 minutos. O meu tempo foi de 0 a 60. Então, eu consigo, a partir disso, obter a minha aceleração média nesse percurso, certo?
Então, aqui a aceleração média, a fórmula dela é a variação da minha velocidade ao longo do tempo que eu levei para percorrer para alcançar essa velocidade. A unidade de medida que nós vamos utilizar é metros por segundo ao quadrado, certo? E aí, pensando nisso, nós temos alguns tipos de aceleração. Quando a aceleração for maior que zero, quando o meu valor da aceleração for maior que zero, eu digo que o meu movimento ele é acelerado, certo? Se a minha aceleração for menor que zero, o meu movimento ele é retardado. Se a minha aceleração for igual a zero, eu tenho um movimento uniforme, e quando a minha aceleração é constante, quando eu consigo manter a minha aceleração, eu digo que o movimento é uniformemente variado. Esses dois tipos de aceleração nós veremos com mais detalhes nas próximas aulas, ok? E aí nós conseguimos, baseado nesses dois conceitos que nós vimos na aula de hoje, classificar os movimentos de acordo com o sentido e com a direção. De acordo com o sentido, eu consigo dizer se o meu movimento é progressivo ou se o meu movimento é retrógrado. Ou seja, aqui eu tenho a minha trajetória, o meu percurso que eu quero percorrer. Se eu tenho aqui a minha bolinha andando a favor do meu percurso, eu digo que eu tenho um movimento progressivo. Concordam comigo? Se eu estou ao contrário da minha trajetória, eu tenho um movimento retrógrado, ou seja, se eu estivesse andando para trás, então eu teria um movimento retrógrado. Em relação à direção e à aceleração, se eu tiver um móvel, aqui vamos pegar a minha bolinha, e ela está com uma velocidade que aumenta, aqui nesse caso passou de 80 para 120, ela aumentou, eu digo que eu tenho um movimento acelerado. Mas se a minha velocidade ela estava 120, ela reduziu, ela diminuiu com o passar do tempo, eu digo que o meu movimento ele é retardado. Mas vocês vão ter que concordar comigo que eu posso unir todos esses conceitos. Eu posso ter um movimento progressivo e retardado, um movimento progressivo e acelerado. Ou seja, eu posso estar aumentando a minha velocidade e estar a favor da trajetória, concorda? Eu posso estar diminuindo